Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui dando continuidade à nossa série de lives A Sua Linha de Chegada. A convidada de hoje é a Bianca Oliveira. Ela é jornalista, produtora de conteúdo para rádio, TV, mídias sociais e também para podcasts. A Bianca, ela é podcaster do canal Coisas Sobre Você. Então, hoje a gente vai falar com ela sobre esse canal, né? E eu estou tentando colocar ela aqui. Vamos lá, a Bianca entrou. Ei, Bianca! Olá! Gente, minha cachorra tá querendo te dar oi. Ah, é? Já veio aqui derrubar meu pedestal. Olha aí, e o meu cachorrinho também estava passando por aqui. Eu já pedi o auxílio da minha mãe aqui, ó. Tô na casa dela Ai, hoje. ela acha, eu tô fazendo festa para você, aí ela acha que eu tô fazendo festa para ela, né? Mas tudo bem. Que legal, que bom que Ai, deu certo. Que bom que a pois gente está é. junto aqui para esse bate-papo, para essa Eu tô conversa. super feliz de te receber, de poder compartilhar a sua história aí com os meus seguidores, com os seus seguidores, né? A gente se Poxa, conheceu na obrigada, o privilégio é pandemia, meu. né? Exatamente, E, exatamente. e a ideia dessas lives é justamente mostrar para as pessoas que, assim, a pandemia é ruim, né? Foi uma coisa muito ruim, trouxe muita coisa ruim para a gente, mas se a gente conseguiu, se a gente olhar à nossa volta, a gente está conseguindo coletar muita coisa legal, né? Com E, certeza. e nós duas aqui é a prova disso, né? Então, para quem não sabe, a Bianca, a gente se conectou no Instagram. Ela tem um canal, Coisas Sobre Você, e a gente bateu um bate-papo muito legal sobre o meu livro, Seis Corridas, lá no canal do Coisas Sobre Você. E agora eu convidei a Bianca para contar para gente como foi todo esse período dela na pandemia, como surgiu montar, porque o Coisas Sobre Você, a Bianca estava lá na Inglaterra, no Reino Unido, nesse período, e como foi para ela contar, né, do Coisas Sobre Você, a pandemia. Então, com você, né, Bianca? Um bate-papo, né, Sara? Como você falou, a gente se conheceu na pandemia, conheci a sua história também navegando um pouco na internet. O Coisa Sobre Você foi um espaço, vou contar um pouquinho daqui a pouquinho como é que eu estruturei isso aí, mas eu estava procurando algumas entrevistas, né, para poder colocar lá no canal. E aí, então, ouvindo o Patrick Santos, da Jovem Pan, aí, em Olha, algum momento, eu vi uma coisa sobre você lá e tal. Falei, cara, que história legal, né? Que bacana. E me identifiquei, porque também já tinha feito uma meia maratona há 4 anos atrás. Eu falei, nossa, é essa pessoa que eu quero conversar mesmo. Determinada, focada, quero falar com ela. Então, a gente acabou se conectando, conversando, né, por Coisas Sobre Você. Foi um bate-papo muito bacana, que ajudou muitas pessoas, inclusive. Recebi vários feedbacks, que mandei legal. alguns deles para você. E foi uma experiência incrível. Então, a partir dali, a gente começou a ter esse contato, né? Um contato aqui pelo WhatsApp, né? Enfim, você se tornou aí virei sua fã, né? Uma pessoa com quem eu aprendo bastante, né? Sua história é muito bacana. Eu falei, poxa, que legal, que privilégio, né? E eu sou a fã, você sabe E que com você eu aprendi uma coisa. Que podcast é uma coisa muito legal para a gente ouvir quando está correndo, quando está caminhando. Porque eu realmente, assim, eu não tinha um hábito de podcast. A partir do momento que a gente gravou um podcast, eu fui lá começar a ouvir, né? E falei, gente, podcast foi feito para ser escutado, né? uhum, Então, da mesma forma como você pode correr ouvindo música, você pode correr ouvindo um podcast, porque ele não foi feito para chamar a sua atenção visual, mas sim a atenção auditiva, né?
Então dá para fazer as suas coisas. Exatamente. Foi um grande aprendizado para mim, eu aprendi com você. Oh, que beleza! Então influenciei você aí pro mundo da podosfera, né? Que é o Foi. que a gente fala, né? Eu sempre fui uma fã de podcasts. Comecei a ouvir podcast em 2015, por influência de um amigão meu também. E na época a gente falou, "Oh, vamos criar um canal de podcast pra gente." Em 2015 eu estava apresentando um programa ao vivo, também sou jornalista, né? Trabalhei durante 8 anos na Rede Novo Tempo de Comunicação em São Paulo. E lá eu tinha um programa ao vivo de televisão. E aí, até aquele momento, eu não sabia direito o que era um podcast, né? Eu sempre ouvia falar alguma coisa, mas não entendia como é que era, onde que eu escutava e tal. E esse meu amigo me apresentou os canais ali, onde eu escutava. E aí, surgiu ali no meu coração uma vontade, falei, nossa, acho que um dia eu criaria um canal de podcast, né? Até porque eu vim do rádio, né? Trabalho no rádio desde os 18 anos. Então, eu falei, poxa, que legal, né? Você tá ali no celular das pessoas, no dia a dia das pessoas, né? Online, a pessoa pode te ouvir de qualquer lugar do mundo, né? Eu fiquei bem interessada nisso. Foi a partir dali que eu comecei a consumir muitos conteúdos, né? Através de áudio, sempre gostei muito, porque eu acredito que um foninho desse aqui, tá? A partir do momento que você tá falando pra pessoa aqui dentro, Você você tá tá falando entrando lá dentro do dentro, cérebro né? dela, né? Isso é muito louco, né? Uhum. Então, logo eu já percebi isso e já entendi que era uma baita de uma ferramenta muito poderosa de comunicação, né? E aí, então, só em 2020, no meio da pandemia, que eu tirei esse projeto do papel. Que eu falei, olha, eu preciso criar um canal de podcast. Mas eu nem sabia, Sara, como é que eu colocava isso no Spotify, no Deezer, né, no Google. Eu não sabia. Então, fui estudar, fui pesquisar, fui conversar, entendi toda a parte técnica. Questão de produção, eu já tinha um pouco de noção, porque sou jornalista, então já sou uma produtora de conteúdo. Uhum. E mandei ver. Coloquei isso no ar no dia 9 de março de 2020. Plena E pandemia assim, na Europa, né? Vamos plena localizar, pandemia, né? exatamente. Tava pipocando lá no Reino Unido, né? A questão do lockdown também, que foi muito severo. A gente, eu e meu esposo, nós ficamos 4 meses confinados dentro de casa. Só meu esposo saía uma vez. Nos 2 primeiros meses, só ele saía uma vez para ir ao supermercado. E aí depois, passado ali pelo menos uns 60 dias, a gente começou a sair uma vez também, além do supermercado, para fazer exercício físico. Então, assim, a gente estava numa loucura, né? Eu já não estava aguentando mais, a rotina foi muito alterada, e a gente também longe da família, sabe? Foi tão difícil pra E o gente, né? espaço que Longe, no vocês outro... moravam lá era grande, pequeno? Como que Não, era era também? um apartamento, assim, tamanho 70 metros quadrados, né? Não muito Nossa. grande, tinha uma sacadinha só ali. Então, a gente sofreu bastante, né? Eu, principalmente, né? Uhum. Ansiosa, eu tenho um perfil mais ansioso. Então, Você eu falei, olha, eu gosta de preciso se fazer alguma comunicar, coisa. né? Eu gosto de conversar. Eu falei, olha, eu vou ter que inventar um trem aqui para eu conversar com as pessoas, né? Uhum. E esse foi um jeito, né, de me comunicar e foi muito especial para mim, foi muito legal. Então, eu criei o Coisa Sobre Você. Primeiramente, podcast Coisa Sobre Você, pode procurar lá no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de podcast. E depois eu criei o Instagram, que é esse Instagram aqui que eu tô falando com você, que é um perfil também, uma extensão do podcast, né? Eu tô com essas duas frentes aí para eu me comunicar, conversar, enfim. E foi assim que surgiu o Coisa Sobre Você, só para verbalizar isso para você, né? Questão de números ou de progresso do canal. Em março, eu não tinha... Aliás, até hoje eu não tenho muita expectativa com o canal, no sentido assim, nossa, eu quero que, né, chegue a 1 milhão de downloads. Não, não é isso. Eu tô ali comunicando as minhas verdades, né, o que é importante para mim, o que é Uhum. valor para mim. Eu espero que impacte isso de alguma maneira para as pessoas que estão me ouvindo. Então, essa é a minha ambição, não é números, mas sim conexão com as pessoas. Mas, em busca dessa conexão, os números foram consequentes, né? Então, eu já passei aí de 42 mil downloads em 6 meses, né? E, enfim, eu nem minhas redes sociais nem são tão expressivas, eu não tenho
Mas está né? crescendo, né? Mas está Porque, assim, crescendo, e é porque a uma conexão foi conversa. legal com as pessoas, né? E o que eu acho interessante é que você conversa com pessoas diferentes, com mensagens diferentes, mas sempre com mensagens construtivas que dão pra gente assim, poxa, mas por que eu não pensei nisso antes? Nossa, mas Ah, que a- bacana. aquele problema que eu estava carregando, ele se liberta tão Deu um clique, fácil, né? né? Vai dando clique e as coisas vão aparecendo. Então você tem convidados diversos, né, de todos os tipos, né, óbvio que ligados ao seu relacionamento e aos seus contatos, sejam pessoais, sejam profissionais, mas sempre com uma mensagem construtiva, né, e aí é que vem a questão, né, tudo isso começou no meio da pandemia, no meio do No meio do momento caos. que o mundo estava acabando, né? O mundo acabou, todo mundo sentou em casa e a Bianca teve uma ideia de olhar para o mundo para fora. Exatamente. Olha só, uma coisa foi ligando a outra, porque eu tava muito aflita, né? Eu acho que isso aconteceu com você também, né, Sara? Do tipo, meu, o mundo tá upside down, né? Tá de cabeça para baixo agora. E aí, Uhum. como é que eu vou me reinventar? O que eu vou fazer? Eu também fui uma jornalista, sou uma jornalista, mas a minha atuação foi aqui no Brasil. Depois que eu saí do Brasil, você tem que, como é que eu vou fazer aqui para me continuar exercendo a minha profissão, mas longe do meu país, longe do meu networking, longe da minha zona de conforto, E entendeu? você estava Então, começando uma vida fora, né? exatamente, pouquinho, já em março, né, quando começou a pandemia, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6 meses que a gente estava lá na Inglaterra, né? E digo estava porque agora nós estamos no Brasil numa fase de visitar a família, até aproveitando esse lockdown, a gente estava preso lá, a gente resolveu passar esse período aqui com a família, né? Uhum. Mas o legal foi que eu startei o Coisa Sobre Você, sem nenhuma projeção assim, onde isso vai dar? Não, vamos começar. Eu quero me comunicar, eu quero, né, me conectar com pessoas. E foi assim que eu me conectei com você, né? E depois do Coisa Sobre Você, eu comecei a receber alguns convites, né, até para produção mesmo. Ah, Bianca, você está fazendo podcast? Você não me ajuda a produzir o meu podcast também e tal? E foi aí que me deu um clique, uma oportunidade de negócio, inclusive, Uhum. né? E numa conversa com um amigo, a gente criou aí agora o Tocaia Digital. Tocaia Digital é uma plataforma de soluções para criadores de conteúdo para vídeo e áudio, ou seja, vídeos para o Instagram, Facebook, YouTube e áudio para podcast. Então, nós temos agora uma produtora de podcast e vídeos também para impulsionar as redes sociais aí para produtores de conteúdo. Então, você vê, começou com um negocinho assim e uma coisa vai ligando a outra e tudo isso surgiu em meio do caos, né? Da pandemia. Então, Uhum. nunca é tarde, né? Para a gente pensar em fazer alguma coisa diferente, se reinventar e inovar, né? E, gente, a Bianca está aqui no Brasil, mas quando ela vai fazer as gravações de podcast, ela entra assim, como se estivesse no rádio, um super microfone daqueles De estúdio, de né? Achando que tá num estúdio, estúdio de rádio. né? Então, assim, quem está conversando com ela, o entrevistado, e apesar dela estar gravando podcast, ela faz isso via a plataforma de Zoom. Foi Zoom que a gente fez, né? Eu acho. É, Foi. e aí, então você está conversando, você tem a conexão olho no olho, você tem o contato visual, você tem a expressão, né? Você tem a sensação de que você virou artista ali naquele momento, porque é muito legal. Poxa, que bacana, né? Eu tenho essa paixão assim por comunicar de uma maneira clara, né? Legal, de me conectar com a pessoa com quem eu estou conversando, né? Uhum. Eu acho isso muito importante, porque na hora ali de uma entrevista ou de um bate-papo, para qualquer coisa que você esteja produzindo, se você não se conectar com a pessoa, não vai ter um papo verdadeiro ali, né? Não vai ter uma troca, porque eu acho que numa conversa não é eu fazendo perguntas e a pessoa respondendo. É uma troca. Eu estou dando um pedaço de mim, a pessoa está dando um pedaço dela para mim, né?
Então eu levo Bianca, muito a sério, assim, a questão da entrevista, da qualidade do áudio e tal. e como você faz para escolher os seus entrevistados para esse processo do Coisa Sobre Você? Quem são as pessoas? Onde você busca? Como que você se conecta com essas pessoas? Porque, assim, imagino que você deva ter até uma demanda de pessoas. Olha, eu vi que você tem esse podcast, sei lá, eu planto bananeira. Vamos, você não quer conversar comigo? Porque tem muito disso, né? Uhum, uhum, E tem. como que você encontra essas pessoas? Como que você seleciona essas pessoas para que elas estejam enquadradas no objetivo do teu podcast? Muito bem. O Coisa Sobre Você, ele já começou, fiz uma curadoria de algumas entrevistas que mexeram muito comigo aqui no Brasil. Né, minhas conexões de trabalho mesmo, né, de entrevistas e tal, que eu precisava para produções. E aí, então, a minha primeira entrevista que eu soltei lá no canal foi com Amir Klink, que, assim, nome fenomenal, uma história incrível, né, um navegador, assim, uma baita de uma experiência. E aí eu coloquei o Amir Klink, coloquei Cortella também, que foi uma pessoa sensacional, assim, que eu aprendi muito na entrevista. Tem grandes nomes também, como o Geraldo Rufino, tem ali o Jerônimo Temel também, que é um influenciador digital e um coach de produtividade também muito, né, expressivo aqui no Brasil. Enfim, Pondé, você também foi um nome muito bacana, que teve muita audiência no canal, inclusive, porque a sua história é impactante, você vem do meio executivo, você é uma mulher, né, de personalidade forte, já tem um livro, tem uma rede de contatos muito bacana, né? Então, foram pessoas que cresceram o canal, mas como é que eu me conecto com essas pessoas? Eu me conecto com essas pessoas, ou consigo esses contatos, primeiro, aprendendo um pouco já do que essa pessoa já tem de produzido. Então, por exemplo, no seu caso, você já tinha um livro, Eu era né? mega Opa, ela tem um livro. iniciante, fazendo a É... promoção do livro, porque eu lancei meu livro 18 de fevereiro. E 30 dias Aham. depois, a gente estava trancado dentro de Já casa. estava Eu tinha o conversando. segundo lançamento do livro em Belo Horizonte, que é a cidade que eu nasci, que teve que ser cancelado porque não tinha condição de acontecer. Então, assim, eu era muito iniciante e o olhar da Bianca foi lá e encontrou o potencial na Sara, né? Não, mas assim, você já tinha um material, né? Eu não te encontrei do nada lá, ouvi uma foto e tal. Isso me ajuda muito como produtora de conteúdo e como jornalista, né? Na busca de uma fonte, na busca de um entrevistado, né? Então, eu fui lá, vi o seu livro, né? Não consegui ler o seu livro, mas consegui ver um resumo dele. Aí eu vi uma entrevista que você deu para o Patrick Santos, da Jovem Pan. Então, eu fui vendo, né? Falei, poxa, que história incrível. E hoje está muito mais fácil, né, Sara? Hoje você tem uma rede social, eu vou lá na rede social, já te mando uma mensagem no direct e tal. Uns 10 anos atrás, isso era mais complicado, né? Você tinha que achar um telefone, ligar para essa pessoa. Ainda faço muito isso. Mas, enfim, E a a gente busca pelo começou a se entrevistado falar foi pelo Instagram. pelo Instagram, exatamente, exatamente. Então foi assim com todos os meus entrevistados ali, né? Primeiro você faz um contato, você faz ali um bate-papo antes, eu explico, né, o que é o projeto, coisas sobre você e tal. Eu vendo, né, a minha pauta, né, seria assim, e aí a pessoa topa e a gente vai lá conversar e tudo. Então, eu me preocupo muito com essa triagem, vamos dizer assim, né, da pessoa que eu vou conversar, o que ela tem a contribuir, né, como ela tem que contribuir, em primeiro lugar, para a minha vida, né. A história dela precisa me impactar também, de falar, poxa, que legal, olha só, né, os princípios dela, os valores que ela tem, né, a contribuição, a influência que ela tem socialmente falando. Então, eu acho bacana, né? Então, eu acho que é por isso também que muitas pessoas acabam se conectando com coisas sobre você, se conectando comigo, se conectando com o entrevistado também. Porque ela se enxerga ali também, né? Na história da pessoa, ou no que a pessoa tem da habilidade dela e ela está oferecendo ali nessa conversa, né? Seja no campo de comportamento, no campo espiritual, no campo financeiro, de relacionamento, enfim, né? Eu procuro também especialistas em determinadas áreas. E eu sou encantada nesse processo, sabe? De triagem, assim, do entrevistado, porque
É bacana, é o primeiro contato, a primeira conexão, sabe? E ali encontrei muitos amigos, você é uma delas, né? Assim, tipo, Claro, a gente não fica se falando todo dia, você não conhece muito Uhum. da minha vida pessoal, não conheço da sua, mas é uma conexão, sabe? De tipo, olha, vou ligar lá pra Sara, eu acho que a Sara É, pode me dar uma dica, sabe? quando eu comecei a fazer o meu processo aqui, eu estava escolhendo mulheres que se reinventaram na pandemia. Eu falei, poxa, mas eu preciso falar com a Bianca, né? Será que é a Bianca? E aí entra aquela coisa, né, Bianca? Você é uma comunicadora, você está aí com um canal, você tem anos-luz de experiência. Eu sou uma iniciante aqui, né? Eu estou começando nessa vida esse ano, né? Até janeiro eu mal tinha rede social, né? E estou crescendo nesse trabalho, nesse período. Será que a Muito. Bianca vai conversar com uma iniciante? Eu sou uma escritora, uma palestrante, eu não tenho expertise em relação a entrevistas, eu não, tudo bem, eu trabalho até no meio da comunicação, mas eu estou longe de ser uma jornalista, né? E isso também é muito legal que a internet dá para gente, porque você pode criar ou se dar a oportunidade de ter novas facetas, né? De fazer coisas que você nunca pensou, né? É óbvio que do dia para o outro eu não vou virar bailarina, mas de executiva para uma palestrante, uma pessoa que conta histórias e que senta aqui, que bate um papo com a Bianca e que vamos conversar sobre o canal, a internet oferece isso para a gente, né? Esse mundo da comunicação. É uma baita ferramenta, né? A internet mudou o processo das coisas de uma maneira, assim, sensacional, né? No seu caso, tá, não é uma jornalista, mas você é uma pessoa que tem uma baita experiência no mundo corporativo, de comunicação, de liderança, de gestão de processos, de um monte de coisa que eu não tenho. Então, é isso que eu acho muito bacana das conexões, porque eu deixo um pedacinho de mim e você deixa um pedacinho de você, né? Então, por exemplo, na sua história, né? Poxa, quanta coisa eu não aprendi ali de determinação, de foco, de desapego das coisas, de reinvenção, né? Então, acabo me projetando um pouco poxa, olha que legal, olha que sacada que a Sara teve, que interessante e tal. E aí eu vejo assim, eu sou jornalista, assim, eu tenho uma parte técnica que eu tive que aprender e tudo mais na faculdade, na minha experiência profissional, sim, mas todos nós somos comunicadores. A internet mostrou isso, né? Você se Exatamente. comunica com as pessoas, você não precisa ser jornalista para se comunicar. Inclusive, tem muito jornalista que se comunica muito mal. E tem muitas pessoas que não são jornalistas, muitas, claro, né? A maioria delas, inclusive, que se comunica bem, você não precisa de uma faculdade para isso, né? Mas você Sabe? precisa de você precisa abrir seu coração e sua mente para aprender a se comunicar legal. E é o que você está fazendo e está fazendo muito bem, Sara, Ai, muito bem. obrigada. Bianca, essa semana eu recebo muito contato de leitores, das pessoas que leram meu livro, e eu faço questão, até o dia que der, né, espero que sempre dê, de responder um a um, de retornar. E eu recebi um contato essa semana de uma menina que ela me deu um retorno do livro. E é mais ou menos a sensação que eu tenho quando eu escuto os seus podcasts lá, as suas entrevistas, que ela virou e falou assim, Sara, o que você colocou no seu livro é muito importante, a mensagem que você passa é muito importante. Tem muita mulher de 40 anos, tem muita mulher na meia idade, querendo tomar uma atitude, querendo se reinventar, querendo saber de novo, e ela precisa saber que é possível e que dá certo, porque você fez isso e olha onde você está hoje, né? Então, essa mensagem é uma das mensagens que eu passo no meu livro e que eu queria contar da minha história. E são as mensagens dos podcasts que eu escuto seus, das pessoas com quem você conversa. Porque ali, como eu estou passando a mensagem para as pessoas que você pode dar um basta e recomeçar, cada um nas suas histórias de podcast também estão passando mensagens, né? E isso que é legal. É isso que eu falo assim, poxa, eu aprendi a ouvir podcast com a Bianca e às vezes eu saio para caminhar e escuto um podcast, escuto uma história e eu não vou seguido, eu escuto aleatório, até porque eu tenho um passado seu aí para complementar, porque eu te conheci, você já tinha começado.
Mas é a sensação assim de sair renovada, de sair com uma nova bagagem, ou com uma nova ideia, ou com um pensamento diferente, uma outra opinião, né? Isso que eu Exato. acho que é super importante, né? Com certeza, numa relação, né? Você, como você disse, é, a conexão que você tem ali quando você está ouvindo um podcast, né? E para as pessoas que estão aqui assistindo a gente ou vão assistir esse bate-papo, essa conversa, quando você está com isso aqui no ouvido, né, lá dentro, fazendo alguma coisa que você tem prazer, geralmente, sei lá, fazendo exercício físico, ou no carro, tem muita gente que escuta podcast no carro também. Aliás, a maioria das pessoas que escutam podcast estão no carro. Ali a conexão ela é imediata, porque parece que a pessoa está ali. E é muito parecido, Sara, com um livro também, né? Você tem um livro, quando você está lendo ali, principalmente o relato de uma história, e você está em primeira pessoa, conversando ali, parece que o autor está ali com você, você está de mão dada com o autor, né? Eu acho isso fantástico. Nós, como produtores de conteúdo, né? Eu com coisas sobre você, você com a sua história, com o seu livro, isso é fantástico, isso é um impacto que a gente causa nas pessoas grandioso. E com o impacto, antes do impacto, na verdade, vem a responsabilidade, né? Porque você tá ali mexendo com vidas, né? Você tá ali mexendo com o coração Exatamente. das pessoas, com o pensamento delas, né? Você não se coloca como uma pessoa politicamente correta, com a melhor história do mundo, mas você se coloca como uma pessoa que é frágil, que tem problemas também, que tem dificuldades e tal. E isso veio muito forte na pandemia pra mim, porque falei, gente, eu tô aqui, sabe, sofrendo também, poxa, tô trancada, tô com saudade da minha família, parece que tá dando tudo errado no mundo, mas de que maneira eu posso usar essa minha vulnerabilidade para ajudar outras pessoas também? Será que lá do outro lado elas não estão passando dificuldades também? Como é que eu posso encorajá-las? Como é que eu posso incentivá-las? Como é que eu posso ser uma pessoa que vou trazer esperança nesse mundo de caos, né? Tipo, essa loucura que a gente está vivendo, não Isso é só muito agora, sempre viveu, importante. mas agora de uma maneira muito intensa, né? Como é que eu posso ser uma plantinha crescendo ali no meio do deserto, sabe? Tipo, e o Coisa Sobre Você foi um meio para eu fazer isso, né? Levar a sua história, por exemplo, para muitas pessoas, levar várias outras histórias ali de entrevistados, levar algumas histórias minhas, né? Eu falei muito da minha ansiedade Uhum. na pandemia. Muitas pessoas me escreveram, falaram, ai, Bianca, que bom que você falou sobre isso, porque eu estou também passando por uma dificuldade e tal, não sei o quê. Então, acho que o pensamento é mais ou menos esse, né, Sara? Não sei se você concorda comigo, mas da gente, mesmo no meio do caos, a gente fala, pô, como é que eu posso ajudar, né, as pessoas? E não só querer ajuda, né? Seria Eu mais ou acho menos isso. que tem algumas coisas aí que são importantes, né? Primeiro, materializar para as pessoas, porque e desmistificar. As pessoas vêm aqui, a gente batendo papo na internet, passando mensagens positivas, contando histórias de superação, mas você sofreu, eu sofri, muita gente sofreu, né? Eu estava no escritório com a responsabilidade de fechar o escritório, organizar que todo mundo fosse para home office e fechar o lugar onde eu trabalhei durante 13 anos. Eu tive que ir lá e fechar a porta e falar, ninguém vai entrar aqui. Durante 13 anos da minha vida, o que eu sempre fiz de manhã foi levantar, sair e ir para aquele local trabalhar. Então, é diferente de uma aposentadoria, é diferente de uma demissão, é diferente de vários outros processos. Até porque, se você está se aposentando, ou se você está sendo demitido, aquilo está impactando a sua vida. Naquele momento, eu estava impactando a vida da empresa inteira, né? Todo mundo estava sendo impactado. E fechei aquela porta e fui embora para casa. Uma semana depois, eu voltei porque eu falei para o meu marido, olha, eu preciso molhar as plantas, né? Vamos lá, me leva lá. Eu precisava pegar algumas coisas e preciso molhar as plantas. Mas eu imaginava que eu ia sair aqui do portão de casa naqueles filmes futuristas, que eu ia encontrar a terra acabada, né? Aquele terreno marrom todo cheio de pó, que eu ia chegar no escritório, que as plantas iam estar todas assim,
sei lá, sucumbidas, Mortas, né? mortas, Aham. acabadas. E eu cheguei lá e não era tanto assim, né? Molhei as plantas, conversei com elas, sentei e chorei. Mas chorei muito, 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 com a sensação de que talvez eu nunca mais voltasse àquele lugar, né? E no fim foi mais ou menos o que aconteceu. A gente teve que reestruturar a empresa e eu não voltei a trabalhar naquele, continuo trabalhando, mas não voltei a trabalhar naquele lugar e não vou voltar a trabalhar naquele lugar. Então foi um choro de despedida. Então é importante que as pessoas saibam que quando a gente tem momentos de otimismo, isso não significa que a gente seja só otimista, que o otimismo não, a gente não esteja sofrendo, que a gente não sofra. Nós também temos as nossas dores. Depois, umas semanas depois, a minha tensão, meu estresse era tão grande que eu tinha dores no braço que eu não conseguia levantar meu braço acima da altura do ombro, né? De reestruturar as coisas, ver como que o mundo ia ficar. Então, materializar isso para as pessoas, eu acho muito importante, porque o mundo virtual ele pode ficar um pouco artificial, né? Das pessoas acharem, não, tá tudo bem para elas estão ali batendo um maior papo, passando mensagens positivas. Sim, mas isso não significa que nós não tivemos a nossa dose de sofrimento. Tivemos a nossa dose de sofrimento, encaramos essa dose de sofrimento e conseguimos nos reinventar neste processo, não tanto para nos ajudar, porque a partir do momento que você tem uma reinvenção, você se supera e se reinventa, né? E passa a mensagem para ajudar o próximo, né? Com certeza, é isso mesmo, concordo com você 100%. E você falando aí de choro, super me identifiquei, assim, acho que várias pessoas têm até a Sandra Lopes aqui, né, Galinho, escrevendo aqui pra gente. Verdade, Sara, é isso, acho que o começo da pandemia, eu lembro bem que ainda lá no Reino Unido tava aqui no Brasil tava também, né? Que era uma onda de que assim, tava todo mundo com medo, né? Tipo, ai, será que vai faltar comida? Será que não vai? O que vai acontecer? E tal. E aí começou a faltar papel higiênico. Eu não sei se você lembra disso, sabe? Tipo, tava uma discussão enorme em relação a isso. Eu achei super bizarro. Aí eu comecei a pesquisar o porquê do comportamento das pessoas em relação ao papel higiênico. Aí eu até encontrei um livro que tinha sido lançado nessa pandemia, foi meio coincidência, inclusive, é um psicólogo, acho que canadense ou norte-americano, não vou me lembrar agora exatamente, acho que é canadense. E ele escreveu o comportamento na pandemia. E aí ele tentou explicar esse lance da questão do papel higiênico, por que a gente, né, tem medo de faltar esses itens aí no mercado e tal, e ele falou que tinha a ver mais com, tipo, tudo que é contagioso, e no caso da pandemia era o Covid e tal, a gente quer limpar, a gente quer deixar tudo limpo, né, então o papel higiênico surgiu inconscientemente no inconsciente coletivo aí dessa questão. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, e falando do impacto que as notícias e as redes sociais já estavam causando na gente nesse comecinho de pandemia. Aí eu lembro que a minha mensagem, foi até um vídeo bastante compartilhado, eu falei assim, gente, o problema maior pode não ser o Covid, pode ser o nosso emocional. A gente precisa blindar o nosso emocional. Precisamos blindar o nosso emocional, porque dias piores virão. E assim, não fui nenhuma profetisa. A gente Não. já sabia que ia acontecer, né? Tipo, no sentido de, né, dias ruins a gente sabia que poderia vir, né? E foi o que aconteceu. Acho que agora a gente está lidando melhor, mas ainda está ruim, né? Muita gente sofreu. Eu sofri muito nessa pandemia. O meu esposo, inclusive, Sara, sofreu. Ele perdeu o trabalho, né? Perdeu o contrato dele de trabalho nessa pandemia. Graças a Deus, nós nos organizamos financeiramente para esse momento, né? Mas nem todos estão tendo essa condição. Nem todos conseguiram se organizar, ou nem todos, enfim, né? Cada um com um contexto complicado de vida. A gente recebeu mensagens de amigos, assim, passando dificuldade, necessidade financeira, né? Então,
a rede social a gente encontrou uma avalanche de pessoas com infoprodutos e com informações positivas e de vamos lá, estamos todos juntos, cuide da sua saúde emocional e parará, parará. Muita gente ganhando muito dinheiro com isso, inclusive. Muito dinheiro. Mas eu vi pouca empatia, Sara. Pouca empatia, sabe? Tô falando do meu... Né? Fala isso melhor pra gente. Não tô falando assim do generalizando, mas vi pouca empatia, tipo, das pessoas, até dos produtores de conteúdo, sabe? Tá, beleza, você tá vendendo o seu produto, mas você parou para ouvir a sua audiência? Você se conectou com as pessoas? Instagram não é só números. Instagram não é o quanto de seguidores você está conquistando. Instagram ou rede social é o quanto de conexões você está fazendo. Né? Quantas conexões você fez aqui, Sara, nessa pandemia? Muitas, né? Não foram só numerinhos ali no seu Instagram. Ou, né? Tem a ver com a quantidade de livros vendidos até, tipo, quantas pessoas estão aceitando a minha história, né? Nós nos conectamos nessa pandemia. Então, acho que a minha mensagem maior, assim, é para uma vida de mais consciência e menos ilusão. Rede social não tem a ver com um país, Alice no País das Maravilhas, entendeu? Tem a ver com pessoas. Pessoas. Né? E se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência disso, nós nos conectaríamos melhor aqui com a nossa audiência, né? Teríamos mais responsabilidade com essa audiência que a gente tem aqui nas redes sociais. Né? A gente não tem noção, às vezes, do alcance de uma palavra e a responsabilidade. Hoje eu estava num almoço com amigas, nós temos um grupo WCFO Brasil que são de mulheres de finanças. E hoje a gente teve um encontro, porque a gente fez um treinamento de manhã de mídia, marketing digital para as mulheres de finanças. E aí a gente almoçou. E uma delas veio me falar o seguinte: Sara, a minha filha, ela, além de ser sua fã, ela fica indicando para as amigas para te seguirem, te acompanharem. A filha dela tem 13 anos, né? Por um lado, é muito legal. Claro, eu me sinto super honrada de ter uma seguidora, né, ser inspiração para uma menina de 13 anos como essa. Mas é uma bagagem de responsabilidade em cada palavra que eu coloco na rede social, em cada comportamento que eu coloco, né? Em cada vez que eu coloco uma situação pessoal minha. Por exemplo, agora, né? As pessoas estão acompanhando, eu sou maratonista, eu corro, fiz isolamento social. Quando eu resolvo sair para correr, eu quebro o pé e estou com o pé imobilizado e não posso mais correr. Então vamos aqui sentar e chorar e falar, ai, o mundo é triste, ou vamos reinventar, né? Então, o que eu posso fazer? Né, que pode me ajudar tanto na atividade física quanto na minha recuperação específica, porque eu preciso movimentar a perna que está quebrada, né? Então, eu fui para natação e eu estou nadando. Então, nadando, olha aí. Eu mostro, olha, gente, vamos fazer do limão uma limonada, né? Existe aí uma situação que eu tenho a condição, tenho acesso à piscina e posso nadar? Existe. Mas existe também um modelo de que quando as coisas não correm exatamente como você planejou, né, você pode inventar outras coisas. Uma outra amiga hoje falou assim: Sara, eu vou correr 7 maratonas e vou escrever as 7 corridas. E aí eu vou fazer mais sucesso que você. Eu falei: mas aí eu já vou ter feito uma maratona aquática, eu já vou estar anos nessa. Você já está caminhando, você já está lá na frente, show Porque de bola. se eu não puder voltar a correr, eu não sei o que vai acontecer aqui no meu pé. Se eu não puder voltar a correr, eu vou ter que fazer outra coisa, né? E não sentar e chorar porque eu não posso correr. Porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Nenhum lugar, exatamente. Exatamente. A acomodação
Uhum. ela não deveria ser uma opção, né? Se acomodar não é opção. Para viver, a gente precisa continuar agindo. E tem que É. agir rápido às vezes, né? Tipo, tá, e agora? Peraí, mas. E outra, Sara, às vezes a gente fica esperando coisas externas, Uhum. né? Então, assim, ai, tô aqui chorando e tal. Ai, ninguém liga pra mim. Ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a mudança, ela tá de dentro pra fora. Eu tenho que decidir fazer alguma coisa. Por exemplo, no caso do Coisa Sobre Você, eu já estava verbalizando isso pro meu esposo há meses. Tipo, nossa, eu preciso criar um canal de podcast. Ai, preciso criar um canal de podcast. Aí ele falou um dia pra mim, tá, e eu posso te ajudar? Aí eu falei, tipo, não, isso depende de 100% de mim. Tipo, e foi, entendeu? Aí eu já anunciei, outra coisa que eu fiz é um compromisso com as pessoas. O que eu fiz? Do nada lá, eu abri minha rede social mesmo, Uhum. e eu falei o seguinte, gente, estou pensando em criar um canal de podcast e esse canal será estreado no dia tal. Eu fiz o compromisso com as pessoas. Então, no dia 9, Sara, eu não tinha escapatória, eu tinha que criar o canal. Mas, Entendeu? Então, Bianca, quando a gente cria esse compromisso com as pessoas, não precisa ser com a sua audiência do Instagram. Pode ser com um familiar, com um amigo, qualquer coisa. Verbaliza isso, fala, olha, eu quero tirar isso do papel, sabe? Tem que ter um incentivo. Às vezes pode ser uma boa dica, assim, para tirar alguma coisa do papel aí, não sei, né? mas olha o que você, olha o teu processo, né? Que você foi lá, você abriu a rede social e você falou para as pessoas, você criou um compromisso com as pessoas. Isso é o que eu questiono o tempo inteiro, né? E é um discurso meu, que eu falo que o nosso compromisso, ele tem que ser com a gente. Por que que nós não nos respeitamos mais? Por que que a gente tem mais responsabilidade com o compromisso que a gente assumiu com o outro do que com o compromisso que a gente assumiu com a gente Isso é mesmo? verdade. Entendeu? Isso é verdade. Por exemplo, eu agora fiquei 6 meses parada, ganhei peso na pandemia, como muita gente. Aqui em casa eu estou cozinhando tudo que todo mundo me pede. O que vocês querem comer hoje? Eu vou lá e faço. Adoro comer, né? Então eu engordei aí 8 quilos na pandemia. Uau. 8 quilos. E Eu engordei 5. subi na balança, e a balança aqui em casa, ela guarda o perfil. E ela perguntou naquele dia quem era que estava ali, se era eu ou meu marido. Eu falei, cara, tá errado isso, não dá. E aí eu não preciso colocar e assumir o compromisso com ninguém. A partir daquele dia de manhã, eu tomei uma atitude, cortei o carboidrato e falei, eu vou começar a cuidar mais de mim, né? Na terça-feira eu quebrei o pé, né? Uau. Só que eu já eliminei 3 quilos. Uau, parabéns, Sara, Entendeu? que bacana. Então, por quê? Porque para mim aquilo é muito sério. Eu defini que eu tinha uma data, mas eu não preciso assumir o compromisso, e é isso que eu falo para todo mundo. A pessoa que você tem que assumir o compromisso é aquela que você acorda de manhã e olha no espelho, entendeu? E fala, você deveria falar, bom dia, Bianca, tudo bem? Você vai ter um bom Legal. dia hoje, né? Qual é o seu compromisso com você hoje que você vai cumprir? Eu falo muito isso quando eu falo da vida financeira das pessoas. As pessoas, elas têm vergonha, né? Eu sou do tempo da caderneta da quitanda. Então, se você não pagava a caderneta na quitanda do seu Zé, você não passava na porta, você mudava o caminho porque você estava devendo, porque você tinha vergonha do seu Zé. Mas quando você assume um compromisso com você de fazer uma reserva de X% da sua receita todo mês, e você fala assim, olha, eu vou guardar tanto do meu dinheiro todo mês. Aí a coisa muda de figura, porque as pessoas esperam o mês acabar para guardar. Quando o primeiro devedor da sua lista de contas a pagar deveria ser você. E aí você vai lá,
guarda o dinheiro que você se comprometeu a guardar, pague as suas contas e viva com o resto até o final do mês. Porque você fez, olhou o teu orçamento, você falou, olha, se eu cuidar do meu dinheiro direitinho, eu posso guardar 10% daquilo que eu ganho todo mês. Então, os 10% eles têm que ser reservados no dia 1º. Porque se você ficar esperando até o dia 30, vai ter muita tentação no meio do caminho para você gastar esses 10%. Então, não é com o outro, é com você. Você tem que se amar, tem que se respeitar e tem que tratar os seus compromissos como os mais importantes do mundo. Com certeza, entendeu? Com certeza. Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente. O momento que eu falei que tem que fazer um compromisso com o outro, na questão da responsabilidade, né? De você, não, eu entendo, né, mas assim, é o geral, as pessoas mas de fato é isso, a gente normal. tem mais compromisso com o outro do que com a gente mesma. E por isso, Sara, que entra a questão de ter um monte de charlatão aí, falando sobre saúde, falando sobre não sei o quê, falando sobre superação, falando sobre um monte de coisa pro outro. Mas e a vida dele? Como é que tá? Exatamente. Né? Tipo, ele tá resolvido? Tá tudo bem? Né? E aí, aí o Instagram, as redes sociais se tornam um reino, né? O ambiente da vida perfeita. E não existe isso. A pessoa que está comunicando alguma coisa aqui está precisando de alguma ajuda, né? Está se reinventando, está passando por alguma situação que ela precisa ter, como você falou, e aí eu concordo 100%, compromisso com ela mesma. E foi uma coisa que eu aprendi com a sua história. Você pega pesado. Você pega pesado com isso, né? Tipo, eu pego muito pesado comigo. Eu faço vamos lá, terapia, o negócio é você que precisa fazer. Vamos lá, você tem que fazer, você que muda, entendeu? E é isso mesmo, eu também concordo. Acho que é um ponto, inclusive, por isso que eu me conectei com você, porque eu também tenho uma cobrança muito grande né, nas minhas ações, né, na minha vida e tal, e vamos lá, é eu que mudo. E sim, né? É isso mesmo. Mas a gente também nunca pode esquecer das pessoas que estão ao redor, né? A gente é vulnerável, a gente precisa de ajuda, a gente, né, precisa ser cuidado e não só cuidar, né, Sara? Então... Isso eu aprendo cada vez que a vida me passa uma lambada, né? Então, por exemplo, eu moro numa casa que tem escada. Eu consigo subir e descer a escada. Mas eu não tenho que ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Então, quebrar a perna é aprender a pedir ajuda, aceitar a ajuda do outro, é aceitar que alguém vai te buscar um copo d'água, porque eu tô acostumada a levar o copo d'água para todo mundo, a tentar adivinhar o que todo mundo quer, né? E não esperar que alguém adivinhe aquilo que eu queira em casa. Acho que vai muito das chefes de família, né? Claro. Das mães, das mulheres da casa, né? A gente quer fazer para o outro, quer que todo mundo em casa tenha conforto, tenha o melhor. Né? E quando a vida dá essas lambadas, a gente tem que aprender a receber. Né? E eu acho que toda vez que eu recebo uma dessa, é para ouvir assim, olha, agora fica no seu cantinho que está na hora de você ganhar um pouquinho de carinho, né? Exato, aprender a ser vulnerável, né? Aprender a ser cuidada, né? É uma habilidade também, inclusive, né? E quando eu falei de empatia, né, que eu não vi muita empatia nessa pandemia, eu acho que agora, né, a gente está entendendo que as relações é o que mais importam nessa pandemia, porque a gente teve que se afastar das pessoas, né? Então, eu acho que esse para mim, pelo menos, está sendo um dos maiores aprendizados, Sara, que é a empatia, é olhar para o outro, entender como eu posso ajudar e também como eu posso ser ajudada. É uma relação, né? Eu não posso doar o que eu não tenho, né? Não posso, peraí que eu vou salvar a vida de todo mundo, eu vou não sei o quê. Não tem condição, né? A gente não tem condição. Então, como é que eu posso mudar o mundo? Eu vou mudar o meu mundo. O mundo aqui, eu, meu esposo, as pessoas que estão na minha vizinhança, no meu prédio, né? É isso, eu não vou conseguir fazer um negócio mundial, entendeu? Eu não tenho esse poder. Plantar mas eu as tenho pequenas sementinhas, né?
Exatamente. Eu falo que o sorriso para a caixa do supermercado, né? É isso aí, Gente, exatamente. não, as pessoas, às vezes a gente passa pelas pessoas e transforma as pessoas em, como, elas se tornam transparentes, né? E Se elas tornam não, coisas. e não pode ser, né? É menos do que coisas, porque é quase como se elas não estivessem ali, né? Porque as coisas ainda estão, você ainda tropeça, né? E tem, às vezes a gente trata os relacionamentos como se aquelas pessoas elas não tivessem ali no seu dia a dia, né? Então sorrir mais, ser mais complacente com a posição do outro, entender melhor a posição do outro naquele momento, né? Tudo isso nesse momento eu acho que chamou a atenção das pessoas, né? Exatamente, foi. Também concordo com você. Até a questão do idoso também, a gente está acabando, acho que está acabando o nosso tempo aqui, né? A Mas só gente para. ainda tem, não, a gente ainda tem 5 minutinhos. Tem um Fica tempinho? tranquila que eu tô Ah, então tá controlando bom. aqui. Ah, então tá ótimo. Eu falo pra caramba e eu fico, ai meu Deus. Não, Mas tem. enfim, do idoso, né? Eu acho que foi o grupo de risco, né? No começo da pandemia, foi até uma questão que eu entrei aí para conversar e discutir e debater isso com as pessoas, que era assim, o grupo de risco. O nome idoso era grupo de risco. Ah, mas quem é esse grupo de risco? Tem um nome. São pessoas com mais de 60 anos e têm as suas vulnerabilidades e tal, de saúde, taranana. O idoso, ele veio mostrar pra gente essa pandemia de que o idoso, sim, ele sofre muito preconceito aqui no Brasil. Muito preconceito. Não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil em especial. Então, as pessoas, esses idosos começaram a ficar isolados, começaram a ser ridicularizados, né? Porque tava um meme na internet do catavéio, né? Tipo, se o seu velho aí dentro de casa tá dando trabalho, vai passar na sua rua o catavéio, que aí era uma jaula, colocando idosos lá dentro e tal, não sei o quê. Não, peraí, mas o que está acontecendo? Que empatia é essa? Né, como é que a gente vai lidar com essas questões, né? Ou seja, o idoso, vem mostrar pra gente que ele estava esquecido, que ele estava transparente nas famílias aí, entendeu? Tipo, quantos idosos, inclusive, não ficaram isolados dentro de casa, mas esquecidos? Por exemplo, idosos morando com a família, aí todo mundo da família teve que ficar em casa, mas cada um no seu celular, e aquele idoso que não tem acesso à internet estava lá no cantinho, sem fazer Abandonado, nada. né? Abandonado. Aí tem que passar o catavéio para buscar esse idoso? Como assim, entendeu? E muitos Então, idosos que estavam acostumados também morando sozinhos, né? A receber a família nos finais de semana, vivendo para esse relacionamento pessoal, né? E sofrendo com o distanciamento, né? E, meu, como que a gente faz? Eu sofri com o distanciamento dos meus sobrinhos. Né? Imagina um idoso com o distanciamento dos filhos e dos netos e não poder mais tê-los em casa, não recebê-los em casa, as avós, as mães que faziam os almoços de domingo, né? Então foi um período muito difícil, né? E ainda está sendo. Eu acho que melhorou bastante, mas ainda está sendo, né? com certeza. E o que esperar do futuro, né, Sara? A gente não sabe, E o que mas a você gente sabe do espera nosso do presente, futuro, né? né? O que você espera do Olha, nosso futuro? Coisas sobre você? Quais são seus planos? né, meus planos é continuar aí com coisas sobre você, porque é, é um, é um, é um caminho aí para mim muito bacana de aprendizado, né? De autoconhecimento, de troca, de crescimento. Então, é uma ferramenta fantástica para mim. E continuar com os meus projetos aí, agora com Tocaia Digital. Estou super feliz porque foi uma oportunidade que eu achei, porque eu comecei o Coisas Sobre Você, que é um conteúdo gratuito aqui na internet e tal, é uma coisa é um projeto pessoal, né? Mas, enfim, continuar também com algumas mentorias. Eu tenho até a Cíntia aqui, a Cíntia Nelly está aqui
com a gente na live, é uma mentorada minha, queridíssima, uma conexão, uma nova conexão que eu fiz aí na pandemia, uma pessoa sensacional, pude deixar um pedacinho meu para ela e ela para mim também, foi super bacana. Enfim, eu tô aprendendo a não projetar tanto a minha vida para o futuro, sabe, Sara? Agora eu tô tentando viver um curto prazo, assim, para ver, não ficar tão ansiosa, né? E tentar controlar todas as coisas, porque depois dessa pandemia a gente viu que a gente não tem controle de nada. Não tem mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. E não sai um livro aí de uns compilados do Coisas sobre você? Porque olha que eu tem, estou daria muitos pensando. capítulos aí, tem muita história, né? Pois é, tô super pensando, sabe? É um projeto aí que eu quero tocar também. Já pensei nisso, você me reafirmando, falei, opa, pode ser que realmente eu tenho que tirar esse projeto do papel. Mas tenho essa vontade, sim. Quem sabe Porque no tem ano muita que vem não história sai um legal livro. e seria um livro gostoso de ler, porque é um livro de capítulos, né? Então ele começa e termina em cada capítulo, ele não precisaria ser lido em ordem, ele poderia ser lido ao tempo, né? Tipo, Minutos de Sabedoria, eu abro hoje e leio este Uma momento, história. né? Essa história Olha, é aí, Sara, uma você coisa. aprendeu a ouvir podcast e agora eu vou aprender a escrever um livro com você. Vamos lá! Aí você tem que me ensinar. Vamos ter que conversar algumas outras vezes aí. Isso aí. Me conta uma coisa, se o pessoal quiser conhecer o Tocaia Digital, entrar em contato com o Tocaia Digital, como que é o acesso aí Tocar. do Tocaia Digital? Então, o projeto a plataforma a gente vai lançar oficialmente daqui uns dias, mas as pessoas já podem buscar Tocaia Digital, Tocaia com 2 Ks. Vou escrever aqui, ó. Tocaia.com. Uhum. Depois a gente deixa lá nos Tocaia.com. comentários da live. Isso, Né? deixei aí já, ó. Tocaia.com. É um espaço onde a pessoa já pode fazer ali o seu pedido, por exemplo, você que é um produtor de conteúdo para a internet, está precisando de vídeos ali para o YouTube, Facebook, Instagram, enfim, a gente tem vários produtos para vídeo e também soluções para podcast. Então, a gente cria ali todo o seu canal, a gente só edita o seu material, você manda e a gente faz um briefing e manda esse material depois para você bem bonitinho, bem legal. E o diferencial do Tocaia é que é a máxima eficiência, né? A gente quer entregar para você com um preço muito justo, né, do mercado, não pequeno, mas justo, e eficiente, para que esse produtor ele tenha essas soluções, esse suporte aí na produção de conteúdo. O nosso slogan é: você se diverte gravando e nós nos divertimos editando, né? Então, essa legal. é a ideia aí do Tocaia. Eu acho que eu vou virar cliente desse negócio aí. Opa! Muito bom! Depois entra lá, a gente da conversa. pandemia, ó. Um negócio que surgiu na pandemia, né? Exatamente. A gente tem aí 1 minutinho, né? Queria deixar a minha mensagem, né? Então, quem quiser conhecer os 6 corridas, né? Tá Muito em todas bom. as plataformas. O da Bianca tá chegando aí para ela. Oba! E deixo esse último minuto aí com você, Bianca, para você dar o seu tchau aí para o pessoal. E muito obrigada por ter aceito o meu convite aqui hoje. Beijo grande. Cara, para mim é um privilégio. Para mim é um privilégio. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fico super feliz. Que Deus abençoe a sua jornada, né? O seu processo aí de produção de conteúdo também. Você é uma grande influência, uma influência muito positiva, não só na minha vida, mas na vida de muitos. Que você continue nessa jornada aí. E obrigada pelo convite aqui. Vamos crescendo juntas. Conte comigo para o que você precisar. Coisas sobre você lá no Spotify, gente. Vamos ouvir. E sigam Coisas sobre você aqui também no Instagram. Que a Bianca tem muita coisa legal para passar pra gente. Bianca, beijo. Show, amei nosso obrigada. papo. Tchau. Um beijo também, amei o nosso papo. Um beijo, tchau. Tchau. Gente, obrigada a todo mundo. Beijos.